Olá, seja bem-vindo! Uma subseção pode ser criada a partir de quantos advogados domiciliados em uma região? Esse é o tema da unidade de estudo de hoje com a professora Laura de Figueiredo. Anote as dúvidas e, se preciso, reveja os vídeos sobre o conteúdo. Vamos acompanhar? Olá, queridos alunos e alunas, professora Laura de Figueiredo com vocês nessa unidade temática de ética profissional. Nossa unidade de estudo hoje, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos avaliar um pouquinho a competência, a estrutura dos órgãos da OAB e as suas finalidades. A Ordem dos Advogados do Brasil tem muitas vezes uma classificação em algumas obras, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso e lido muitas vezes, que ela é uma autarquia. Em alguns outros, para alguns outros doutrinadores, em alguns outros artigos, é uma autarquia especial. E para o nosso principal autor, que é fonte, inclusive, para as questões da OAB no exame de ordem, já fica aí a indicação dessa obra para quem quiser se aprofundar em ética profissional, Estatuto da OAB, Estatuto da Advocacia e da OAB, do professor Paulo Luiz Neto Lobo. Para ele, a OAB não é autarquia, tampouco uma autarquia especial, mas sim uma entidade sui generis, inominada. Se o seu professor de Direito Administrativo indicou para que você assinale a OAB como autarquia na prova de Direito Administrativo, ok, siga o seu professor. Mas se essa questão caiu na nossa prova de ética profissional, procure uma alternativa falando de no mínimo, de uma autarquia especial, mas se existir, uma entidade sui generis ou inominada, porque apresenta características de autarquia e de não autarquia. Vamos tentar fechar esse conceito de OAB. A OAB, ela não administra bens ou dinheiro públicos. Não há nenhum vínculo funcional ou hierárquico com a administração pública. Não é a administração pública que escolhe a sua diretoria. Ela tem finalidade institucional, ligada exclusivamente ao exercício da atividade profissional da advocacia. Portanto, como ela apresenta algumas características de autarquia e de não autarquia, o professor Paulo Luiz Neto Lobo prefere denominá-la entidade sui generis ou inominada. É essa a nossa orientação para a prova da OAB em ética profissional. Vamos lá para a lousa trabalhar um pouquinho a estrutura dos órgãos e algumas peculiaridades desses órgãos da OAB. Nós já fizemos esse esquema quando falamos de processo disciplinar e recursos, mas agora a gente vai falar dos órgãos. OAB. Conselho Federal, órgão máximo da OAB, que fica localizado em Brasília, no Distrito Federal, órgão máximo também para efeito de recursos nos processos na OAB, não só nos processos disciplinares. Conselho Seccional. Na verdade, vamos fazer um plural aqui, conselhos seccionais em cada um dos estados da federação e no Distrito Federal. Esta é a área territorial de abrangência dos conselhos seccionais. Quando vimos processos na OAB, os conselhos seccionais são competentes para apreciar
as decisões em grau de recurso proferidas por seu presidente, pelo TED, pela diretoria das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Pessoal, as subseções são divisões administrativas criadas pelos conselhos seccionais. Existe um número mínimo de advogados nela domiciliados que se exige para a criação dessas subseções. O número é de 15 advogados. A área territorial dessas subseções também é delimitada pelo Conselho Seccional e pode ser de um município, de parte de um município ou até mesmo de um bairro. Aqui em São Paulo, na capital, considerando o grande número de advogados inscritos e até as dificuldades de deslocamento, há subseções criadas em bairros da cidade. Subseção da Lapa, de Santana, de Pinheiros. É claro que se o advogado tem escritório nessa localidade, nesse bairro, atua com maior ênfase nesse foro regional, para ele o vínculo com a OAB com uma subseção é muito mais conveniente no bairro do que na seccional da Sé, no centro da cidade. Quando essa subseção se torna mais forte, quando ela é integrada por um conselho, a partir de 100 advogados nela domiciliados, essa subseção adquire um pouco mais de poder, um pouco mais de competência em relação ao seu conselho seccional. As competências são determinadas no estatuto e você deve ler nos seus estudos também o regulamento geral. Toda essa divisão de estruturas, competências, formação interna dos órgãos, presidente, vice-presidente, tesoureiro, está no estatuto e no regulamento geral. No material que eu elaborei para vocês, também tem todas essas definições e separações. Voltando à subseção, quando ela é integrada por um conselho, ela pode instaurar e instruir processos disciplinares. Vocês devem lembrar, na nossa unidade de estudo sobre processo disciplinar, fizemos essa divisão de estrutura e falamos que a subseção também poderia atuar no procedimento. Quando? Quando o advogado é inscrito na subseção ou quando a falta cometida, a infração, ocorreu na área territorial da subseção. Nesse caso, a subseção pode receber a representação e instruir este processo, mas ela não tem competência para julgar. Nós vimos que, em princípio, o órgão competente para processar e julgar é o Conselho Seccional. Quando a subseção atua instaurando e instruindo, na hora do julgamento, esse processo é remetido para o Conselho Seccional. A subseção também, quando integrada por um conselho, poderá receber inscrições dos advogados, adquirindo, portanto, uma competência que é também, em princípio, dos conselhos seccionais. O outro órgão nessa estrutura da OAB é a Caixa de Assistência aos Advogados. Como o próprio nome diz, a Caixa de Assistência, ela recebe recursos oriundos dos conselhos seccionais, das inscrições, dos valores das anuidades obtidas pelos conselhos seccionais. Parte desses valores são transferidos à Caixa para dar assistência aos inscritos na OAB, advogados e estagiários, com subsídios para compra de medicamentos, livros, com assistência médica, previdência, etc. A Caixa é criada também pelos conselhos seccionais, que contem com, a partir de 1.500 advogados inscritos. Eventuais divergências entre os conselhos seccionais e a Caixa de Assistência dos Advogados deverá ser decidida pelo Conselho Federal no seu órgão especial.
Vamos, nesse nosso estudo sobre OAB, considerando a infinidade de artigos e a grande possibilidade de questões, ler o nosso material de estudo que eu preparei especialmente para vocês, o Estatuto e o Regulamento Geral do Estatuto. Vamos dar uma olhada na questão que a OAB elaborou nos últimos exames, cobrando o tema Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá. As alternativas a seguir apresentam algumas das competências do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a questão é sobre competência e sobre o órgão máximo da OAB, Conselho Federal. À exceção de uma, ou seja, uma das alternativas não é competência do Conselho Federal. Letra A. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos dos advogados. Sim, essa é uma competência prevista no Estatuto, no inciso 2 do artigo que trata da competência do Conselho Federal. Letra B. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Também é competência do Conselho Federal, perfeito, inciso 3 do mesmo artigo. Letra C. Representar, sem exclusividade, os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Estaria correta essa questão se aqui nós tivéssemos o com e não o sem. É o inciso 3 do mesmo artigo, essa é a alternativa que não representa, portanto, uma competência do Conselho Federal apenas por essa troca do sem com o com. Letra D. Editar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. É competência também do Conselho Federal. Vai aí o gabarito para vocês. A alternativa que deveria ser assinalada é a letra C de casa. Nós encerramos, então, esta nossa unidade de estudo sobre órgãos da OAB, lembrando que o tema é muito extenso e depende de você dispensar um pouquinho de tempo maior para a leitura do Estatuto, do Regulamento Geral do Estatuto também. Até a nossa próxima unidade de estudo, dando continuidade ao tema OAB, tratando de eleições e mandatos. Espero você! Teste o seu aprendizado agora respondendo as questões de concurso e entre em contato direto com o seu orientador para esclarecer todas as dúvidas que tiver. É só clicar na aba Minhas Dúvidas, certo? Até mais!